Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. CYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora o programa Mulher Plena, porque saúde, prazer e alegrias são direitos de toda mulher. Boa tarde, são pontualmente 17h02, 5h02 da tarde desta segunda-feira, e hoje é dia 11 de setembro de 2023. Com muita alegria e satisfação, estamos chegando no seu rádio, aqui pela Rádio Metrópole, com mais uma edição do programa Mulher Plena, porque saúde, prazer, alegria, bem-estar são direitos de toda mulher. Por isso, seja bem-vinda, seja bem-vindo você, homem, também, que acompanha a nossa programação, porque, afinal de contas, é importante que os nossos ouvintes também acompanhem, aprendam para auxiliar as companheiras, né? As cônjuges, na hora de falar de saúde, de corpo, de mente, de espírito, até porque o programa de hoje vai abordar isso tudo. E eu digo para você como um testemunho, porque eu aprendo a cada programa que eu saio daqui sabendo um pouco mais sobre a saúde da mulher. Mulher Plena está no ar com a coordenação do André Ribeiro, a operação de vídeo do Guilherme Pastoriza, a operação de áudio do Aguinaldo Ramos, e aqui Vanderlei Munhoz, com a nossa consultora idealizadora deste programa, e que no programa passado não estava aqui conosco. Oh, meu Deus, não. Mas gente, assim, sempre é treinamento para a parte tanto da capacitação, né, como a parte também médica. Eu acho que a gente está sempre buscando nos dois lados, né, tanto do empreendedorismo quanto da medicina. E também já aproveitei para dar uma esticadinha, uns 4 dias de folga. Mas para mim sempre é muito ruim não estar aqui no programa, porque eu fico com o coraçãozinho apertado, porque para mim é um prazer estar aqui com vocês e o pessoal que está em casa ouvindo hoje com a doutora Juliana, uma convidada super especial. Mas eu achei tão legal você falar sobre os companheiros, né? Porque tudo bem, é um programa dedicado às mulheres, mas se você tem um companheiro em casa que está às vezes atento, né, que poxa, minha mulher tá estressada, ansiosa, até que a gente já falou sobre TPM, e agora também nesse mês aí a gente falando sobre a parte da saúde mental, né? Já tivemos aqui o ano passado com a doutora Maria Eduarda falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, e a gente tá nesse mês, então às vezes o companheiro nota que a mulher tá um pouquinho diferente, depressiva, ou estressada, irritada, ansiosa. Então ajude, né? Porque às vezes a pessoa que está muito depressiva, ela não consegue nem sinalizar, falar, verbalizar que ela precisa de ajuda. E é importante desse mês porque, sim, as pessoas que vão tentar suicídio, elas sinalizam. E isso não é chamar atenção, né? Muita gente fala assim, é mimimi, não é frescura, não é chamar atenção, não. Elas dão sinais, então fiquem atentos, né? Para os sinais, comportamento diferente, tristeza, porque sim, elas começam já a dar sinais de alerta, né? Pois bem. E olha, a doutora Vânia Viana é nossa médica consultora, ginecologista e obstetra, mas fique tranquila, doutora Vânia, porque a doutora Edneia Marques e a doutora Paula Pires mandaram super bem. Isso que eu fiquei feliz, que legal. Foi um papo muito legal aqui sobre TDAH. Né? E o programa voou, como sempre. Foi top, que bom. Foi muito top. Então, hoje, a doutora Vânia está de volta conosco e temos aqui uma convidada muito especial, a médica integrativa, doutora Juliana Lobato. O tema é corpo, mente e espírito. Doutora Juliana, que prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Estou muito feliz, muito contente com o convite. Me sentindo em casa já, mesmo com esses primeiros minutos. Uma das coisas que eu gosto bastante é a rádio.
E Olha que hoje bom. ainda poder vir aqui falar sobre medicina integrativa, com foco em mulheres, que é uma das paixões que eu tenho, é muito gratificante. Eu quero agradecer pelo convite e também te conhecer. Então, eu estou Obrigado. muito à vontade. Obrigada. Que bom. Eu queria saber um pouquinho de você para contar para os nossos ouvintes. Você é cuiabana? Sou cuiabana. É, Cuiabana. nascida e criada em Cuiabá. Você Nascida. cresceu em que região de Cuiabá? Conta. Olha, meu pai é fiscal do estado, então eu rodei o estado. Ah, sim. Nós moramos, assim, em várias cidades, mas a região aqui na Avenida do CPA, mas eu sou aquela cuiabana do pé rachado, aquela que gosta do bolo de arroz e adora a cidade, sou cuiabana. Ama a tradição cuiabana. Amo a tradição, estudei aqui, casei aqui, minha filha nasceu aqui, meu consultório se consolidou aqui, então tudo aqui em bacana. Cuiabá. Cuiabano, né, Ju? Super Tem Cuiabá. curiosidade ou não? Carioca médico, É? mas estava aqui Mas no Mato Cuiabano Grosso. também, né? Agora Virou já Cuiabano. Cuiabano. Olha só. E o que levou você para medicina? Sabe que na geração da minha família, na época, não tinha médicos. E eu sempre gostei de conversar com as pessoas. E meu avô dizia assim, essa menina vai ser médica, essa menina vai ser médica. Porque ele tinha referência de uma médica que conversava bastante. Gostava de conversar. Mas quando eu entrei na medicina, e isso praticamente ali no quinto, acho que quando eu entrei no internato, no quinto, sexto ano, eu lembro que me deu uma sensação de que não era aquilo que eu queria. Porque a medicina alopática estava muito forte dentro de mim naquela fase que era remédio, cirurgia, doença, remédio, cirurgia, doença. E conversar naquela época era muito limitado a tocar um serviço que tinha que fazer uma cirurgia, entregar um remédio, uma receita, bater o carimbo e dar um diagnóstico, falar de uma doença. Eu sabia que com 10, 15, 20 anos de profissão não era aquilo que eu queria. E a medicina, assim, a medicina voltou à medicina antiga, né, Ju? Que a gente tem visto nesses últimos anos é que a medicina voltou àquela Sim. medicina de família mesmo, do médico cuidar da família, do médico cuidar do ser humano como um todo. Isso é legal demais. Exatamente. Aí, há 12 anos atrás, quando eu me formei grávida, eu peguei então um CRM e um beta-HCG na mesma semana. E eu tinha um sonho naquele final do semestre fazer psiquiatria. Mas com um CRM e com um beta-HCG não deu para sair naquela ocasião. Então, fui fazer residência de medicina de família e comunidade, onde eu tive essa experiência de tratar a mãe, o filho, a avó, o esposo, o parente que chegava em casa e mostrar que tinha que tomar sol porque vitamina D era importante, olhar e ver que não tinha assim um remédio, não tinha uma salvação para que aquela pessoa tirasse a fome. Aí eu ensinava um suco detox, ensinava algo que ela podia plantar. Então eu tive essa experiência na medicina de família, agregando a medicina integrativa, que era a ortomolecular, o anti-age, modulação hormonal, isso há 10 anos atrás. Então, há 10 anos atrás, eu praticamente fui a primeira jovem, assim, no estado médica que veio com essa bandeira de vamos fazer uma medicina integrativa, vamos fazer uma medicina que na época falavam que era tudo holístico, mas que era algo que nós não dávamos remédio. Eu acho, a Ju é muito pioneira aqui no Mato Grosso, ela, né, ali na Longevitar, nessa questão. Porque eu, como ginecologista, você já vem e você cuida da mulher, porque a mulher já tem aquele ginecologista como médico dela, e ela vai em todas as fases, é o que cuida da mente e tal, modula os hormônios, as vitaminas, mas eu acho que levantar essa bandeira de realmente tratar o paciente como um todo, há anos atrás, era aquela coisa assim, era complicado você falar nisso, e hoje a gente vê que até os últimos congressos que eu fui da ginecologia, a ginecologia voltada para medicina integrativa e a parte genital também da regenerativa, que eles falam sobre você estar bem com sua estética íntima. Então hoje tudo você tem que ver mais as pessoas como um todo, porque você não pode segmentar, né? O gineco vê a parte só ginecológica. Exatamente. E o ortopedista só a parte ortopédica. Então, assim, acho que cada vez mais o médico ele está voltado para atender o ser humano e não mais sedimentar como há uns anos atrás se fazia, né? Para então... que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte entenda bem, então, quando a gente fala medicina integrativa, que é a prática da doutora Juliana Lobato, a doutora Vânia já falou assim, é uma volta
ao passado, aos tempos em que a gente tinha um médico que cuidava da família inteira? Sim. Ou é um médico que vai cuidar não necessariamente da família inteira, mas que cuida de você como um todo? Traduz para o nosso ouvinte, para a gente não ficar, doutora Juliana, numa linguagem técnica e o Sim. ouvinte entenda. Isso. A medicina integrativa, ela vem para associar e agregar naquela medicina alopática que é a convencional que nós já Sim. Certo. encontramos. O que define a medicina integrativa? É tudo aquilo que você integra ao paciente que é longe de um diagnóstico de CID ou um remédio. Então, quando nós falamos de, você pode fazer uma caminhada matinal, você pode fazer uma atividade física, mudar seu hábito alimentar, corrigir seu sono, você pode entender que você tem uma paternidade divina e o paciente olhar para a parte da espiritualidade, entender que nós não definimos uma doença, né? Nossa vida não define uma doença, mas que talvez se você arrumar os hormônios daquela paciente, repor algumas vitaminas, a resposta até a um tratamento ou uma doença instalada é melhor. Mostrar para ela que a alimentação, ela consegue sim corrigir algumas dores, por exemplo, no corpo. Integrar a paciente não somente no remédio e no diagnóstico, mas como um todo, integrar ela na família, na espiritualidade, levando qualidade de vida. Então, assim, a medicina integrativa se define a trazer qualidade de vida para o paciente. É claro que daí hoje, né, há 12 anos atrás, nós não tínhamos tantas abordagens integrativas, Eu né? acho que Mas mudou. é essa visão que você tem do paciente, não só da doença, né, mas também do paciente mente, do paciente espírito, e também você vai. Lógico, você vai falar o quanto tempo, como a gente sempre fala aqui, sobre atividade física, alimentação, hábitos saudáveis, né? De como é que tá esse relacionamento com o companheiro, relacionamento na família, relacionamento com os filhos. Mas uma das coisas que eu acho muito legal da medicina integrativa, você coloca o paciente como agente. A gente fala paciente, mas ele não é paciente, ele é agente, ele é autor da própria vida. Então, não só tomar o remédio, a responsabilidade dele, mas a responsabilidade dele também ter uma vida melhor. Então, de como o médico se coloca nesse papel de falar para o paciente, olha, não é só tomar o remédio, é você cuidar melhor das suas relações, é você cuidar melhor do seu sono, é você cuidar melhor da sua alimentação, é você cuidar do seu espírito, meditar, orar, rezar, sabe assim, buscar esse entendimento. Então, acho que é o médico colocando o paciente como agente também, né? Como responsável também pela sua qualidade de vida, pela saúde. É sobre isso, né? Algo que eu vejo muito assim no consultório de medicina integrativa é a relação médico-paciente, que é uma coisa assim tão incrível, que o médico integrativo que tem esse chamado, que tem essa visão, que arde, é diferente essa medicina integrativa. E aí eu me lembrei de 2 situações que valida isso. Uma paciente que tratava insônia e já tinha tomado vários remédios para dormir, e médico vai para um lado, vai para o outro. Porque quando você se torna paciente, é muito difícil. Você vai em um, vai em outro, vai em outro, vai em outro. Você sentir o médico cuidando de você, esse é a chave, assim, o time mais lindo da medicina integrativa. Mas essa paciente, no caso, ela me contando a história dela de insônia, e é um dos pilares da medicina integrativa, do sono. Sim. Porque se você não dorme bem, seu cortisol é alterado, seu sistema imunológico tá ruim. Até para o emagrecimento. Até para o emagrecimento. A mulher, quando não dorme, ela fica mais irritada. Então, essa regeneração é muito importante. E aí eu fiz uma pergunta, perguntei do nada, seu marido ronca? Ela falou assim, doutora, eu não aguento mais. O meu marido ronca muito. E aí fui conversando, eu olhei assim, as coisas assim... tão óbvias, né? Tão assim, óbvias. Olhei e pensei comigo. Eu não tenho como falar pra ela dormir em outro quarto, jamais, né? Não vou dividir, né? Uhum. Eu vou dar outro remédio, vou aumentar a dose, porque ele ronca. Eu olhei assim pra ela e falei, eu quero conhecer seu marido. E ele foi no consultório. Você sabe que eu tive que tratar ele, e de graça. Isso é muito legal. Ela falou assim, mas não tô entendendo. Eu falei assim, é sobre seu paciente, é sobre você. O tratamento dele
é para você. Para você dormir melhor. Eu vou ajudar. Resumindo, ele tratou uma obesidade, uma testosterona muito baixa, uma apneia assim do sono, um estresse. Olha, era uma bomba relógio que estava roncando do lado dela. E ela não conseguia dormir, ninguém resolvia. Ele ficou tão leve. E aí, o que aconteceu? Foi indo devagar, fui diminuindo, foi leve, foi fazendo atividade física, foi organizando o hormônio, e foi. E eu acho que é sobre fazer na medicina que a gente acredita. Eu acho que essa mudança também que eu fiz no consultório, nesses últimos anos, sobre tratar o paciente como um todo, né, na medicina integrativa, para mim fez todo sentido. É isso que a Ju fala, quando a gente tem esse chamado de realmente acolher e estar com o paciente, é uma coisa pulsante. Eu não me sentia satisfeita com a medicina que eu fazia, apesar de ser altamente, assim, obstetra, alto risco, medicina fetal, urogineco, sexualidade. Então, assim, muito muito. Você é muito especialista em certos pontos. Eu não me sentia feliz com a medicina que eu fazia. Eu queria ficar um tempo com o meu paciente. E eu acho que as pacientes de longa data têm muito esse relacionamento comigo. E aí eu falava assim, não, eu preciso ter um tempo para ficar com o meu paciente. O paciente, ele finge que eu tô atendendo, sabe assim? E eu finge que eu tô tratando. Não, eu preciso real ter um tempo com o meu paciente. E aí quando você muda isso, você fica mais feliz com o que você tá entregando pro paciente, né? Com esse relacionamento que você consegue com o tempo de consulta ter, né, Ju? Porque senão você precisa de um tempo para poder diagnosticar todos esses pontos. Exatamente. Que você está questionando aí do companheiro, né, e tudo mais. Isso é muito legal. Olha, eu tô encantado com esse papo, achei genial esse tema e a gente ainda nem entrou especificamente no tema. Estamos conversando. Estamos aqui, eu e doutora Vânia Viana, médica ginecologista e obstetra, nossa consultora no programa Mulher Plena, recebendo a doutora Juliana Lobato, que atua na medicina integrativa, e introduzimos aqui para falar sobre corpo e mente e espírito. São 5h19, a gente faz então o primeiro intervalo e volta já. O programa Mulher Plena volta em instantes. O silêncio nem sempre é sinônimo de paz. Imagine deixar de viver inúmeras experiências por causa da falta de audição. Não escutar aprisiona, separa, isola, paralisa. É por isso que poder ouvir muda a vida das pessoas. Ouvir é se conectar com o mundo. É sentir através dos sons. É estabelecer vínculos. É perceber o todo. Ouvir é libertador. Audax Aparelhos Auditivos. 65-2127-2040. A Clínica Axons conta com um corpo clínico altamente especializado, que atua em diversas sub-áreas da neurologia, com o que há de mais atual no mundo em opções de investigação e tratamento das enfermidades neurológicas, priorizando sempre a maior resolutividade com o menor tempo possível, dentro de um único serviço, proporcionando um atendimento personalizado e humanizado. Clínica Axons, Edifício SB Tower, 13º andar, telefone 65-99920-5906. Responsável técnico, Dr. Bruno Reginato Gumiero, CRM 6788, Mato Grosso. Amigo, te conecta com o mundo, te conecta com todos, te conecta. Já imaginou ter a melhor internet para trabalhar, estudar e jogar online? Com a Amigo você pode. Internet fibra ótica com ultra velocidade para você se conectar quando e onde quiser. Velocidade, qualidade e suporte local você encontra aqui na Amigo Internet. Chame a gente através do 0800 645 4200 ou pelo site sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. CYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso.
Você está ouvindo na Metrópole, programa Mulher Plena. Dezessete horas e 21 minutos, 5h21 da tarde desta segunda-feira. Hoje é dia 11 de setembro, um dia histórico para a humanidade, né? No ano de 2001, nós tivemos aí há 22 anos aqueles tristes ataques às Torres Gêmeas, né, em Nova York, um dia que ficou para sempre marcado na história da humanidade. Na verdade, eu acho que toda vez que se falar em 11 de setembro, nós vamos se lembrar disso, né? Pois é, mas nós estamos aqui, seguindo com a nossa missão de bem comunicar, de levar informação de qualidade para você que acompanha a programação Metrópole, com mais uma edição do programa Mulher Plena. Hoje estou aqui com a doutora Vânia Viana, nossa consultora, que é médica ginecologista, recebendo a médica integrativa doutora Juliana Lobato. E olha, o tema escolhido para hoje, corpo e mente e espírito. Inclusive, doutora Vânia, muito antes de você chegar na rádio, uma ouvinte já tinha entrado em contato e mandou aqui, ó. Quero já deixar uma pergunta. Como buscar ter o equilíbrio mente e corpo e espírito? Jolie Barros Duarte. Depois a gente vai responder para a Jolie essa pergunta, mas eu quero fazer uma abordagem já para a gente entrar no tema em si, até porque sei que a doutora Vânia é uma mulher cristã e já soube também que a doutora Juliana Lobato é. E a gente ainda encontra muita resistência por parte de, eu não vou dizer de cristãos, mas de religiosos, porque tem pessoas que são muito religiosas e aí conflitam na cabeça delas quando se fala de corpo, não, de mente. Porque quando a gente fala de mente, nós estamos falando de análise, de psicólogo, né? De até falar um pouco até para você sobre a neurociência, que eu acho que cada vez mais a gente tem estudado o cérebro, o funcionamento do cérebro humano, e falar que o cérebro, até 90 anos, a gente pode estimular os nossos neurônios, entendeu? Então, assim, de como a gente tem que estimular os neurônios. E a partir do momento que a gente começa a entender essa neuroplasticidade, o que é isso, gente? Que o cérebro, ele evolui, ele sempre evolui, a gente começa a melhorar a nossa sabedoria, e essa nova era do ser humano, quando ele começa a conhecer um pouco mais do funcionamento cerebral, do consciente, do subconsciente. Quando a gente sabe como o nosso cérebro funciona e como às vezes o nosso subconsciente nos sabota e como a gente consegue treinar isso é fantástico, porque a gente começa a evoluir. Então eu acho que essa questão do homem conhecer o funcionamento cerebral, isso é uma nova era para o ser humano. Tá? E aí também nós temos a parte espiritual, que a gente sabe que essa questão da religiosidade, eu que sou, né, cristã de longa data, eu acho que isso está muito impregnado e nós precisamos cada vez mais evoluir no evangelho, evoluir em Cristo, porque como a gente estava falando até sobre o livro, né, sobre essa questão da psicologia associada à parte da espiritualidade, que as coisas elas têm que caminhar junto, porque o ser humano, ele é mente, ele é espírito, não dá pra gente separar as coisas, então as coisas precisam caminhar junto, pra gente poder ajudar um ser humano que está depressivo, ansioso, ou mesmo buscando uma evolução na vida, ele precisa saber que ele precisa ajustar todos os quesitos, né? Não é só a parte mental, a parte espiritual também. Então, quando você fala que hoje a ciência diz que até os 90 anos a gente pode estimular o nosso cérebro, né? E quando eu vejo que as pessoas não querem que o cérebro seja estimulado, que você seja levado a refletir e a pensar assim, por diversos ângulos, o mesmo assunto. Eu enfim, cogitei isso hoje, né? achei sensacional você falar isso, que depois eu vou falar que hoje eu discuti sobre isso. Vamos parar para ser aqui. Quem é cristão vai entender. Jesus ensinava por parábolas, se ele não quisesse que o ser humano se ele ia falar mastigadinho, ele queria que o ser humano pensasse. Ele já provocava. Ele já provocava quando ele contava uma parábola. Nós pensamos a mesma coisa hoje. Nós pensamos exatamente igual. Se fosse assim, Jesus ia falar, não estímulo, doutora Juliana? Assim, o evangelho, ou, por exemplo, você viver aqui e os desafios do dia a dia, você tem que ter um estímulo, né? Então, assim, o estímulo cerebral, para que ele esteja vivo
e que essa cognição se mantenha, vamos, né, ali até 90, 100 anos, tem que ter um estímulo. Mas um detalhe que você falou bem no início, que é muito importante, eu também só consegui resolver isso na minha vida, depois que eu fiz o aconselhamento, uma pós-graduação em aconselhamento cristão em saúde mental, que é o quê? Olhar o que é secular e o que é divino. E hoje nós temos isso tá evidente que os líderes religiosos, né? E aí eu falo de padre a pastor, a liderança da igreja, ou os evangélicos, né? Ou o católico, alguém que é cristão e líder religioso e que está separando o nosso corpo do espírito aqui na Terra, esquecendo que nós somos humanos, né? Então, quando a gente fala de humanidade, Sim. nós não estamos falando de semideus e nem Deus. Então, assim... Até porque perfeito só teve um, né, meu amigo? Então, só teve um. o que é assim, o que eu comecei a perceber e a sentir dentro do consultório, até porque eu devo atender praticamente 80% das pastoras do estado e toda essa parte, né, cristã, o que nós precisamos lembrar? Quando eu me entendo como humana, eu sei que eu canso, eu sei que eu fico fadigada, eu sou falha, né? que eu sou falha, que eu tenho os meus limites emocionais, físicos, eu preciso descansar. Quando você luta contra o mundo, né? Quando você luta contra as coisas que são pesadas e ruins, ou quando você está até mesmo cuidando de outras pessoas, é fato que pode encontrar uma fadiga física e mental. Sim. E é nesse ambiente que nós podemos olhar para o cérebro e entender que a serotonina é produzida pelo intestino e acabou. Nós temos a dopamina, a melatonina, os hormônios, a testosterona. Até que assim, gente, tudo. Tem coisas que Deus nos capacitou que é pra gente alinhar mesmo. Então, vamos repor nossos hormônios, nossas vitaminas, vamos cuidar de tudo isso, né? Porque isso vai dar mais qualidade de vida. E a gente falando nisso como corpo, mas se a gente falar como mente, nós precisamos também aumentar nossa sabedoria e precisamos treinar a nossa mente. Então, eu acho que esse acompanhamento, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade de falar assim, não é legal eu fazer análise, Não, isso... Nós temos tantas terapias para lidar com a ansiedade, com a depressão. Então, isso é importante, isso é positivo. Nós não podemos nunca, jamais desorientar ou desaconselhar esse tipo de acompanhamento. Algo né? assim bem profundo as pessoas, elas quando sentem que estão tendo uma ansiedade, com uma crise, ou estão naquela melancolia mesmo, que passa... perde a esperança, que tudo fica muito escuro, perde a cor, que você olha já e quer se isolar, que você já não tem mais energia para fazer atividade física, que seu sono está alterado. Então, quando isso vem para o corpo, uma das perguntas que eu tenho muito no consultório isso é falta de Deus? Então, essa autossabotagem, esse julgamento e esse abuso com a própria pessoa de se acusar de estar naquele estado de necessidade de cuidado físico, julgando a sua própria espiritualidade, é uma das coisas que a gente encontra dentro da religiosidade. Do ser humano, porque o evangelho... Isso é triste, né? Isso porque é triste. Você vê que realmente as pessoas estão mais doentes. É o que a gente conversou com a Duda. Eu até estava revendo nosso programa sobre o setembro, falando sobre essa questão do suicídio. E a gente estava falando assim, será que as pessoas estão, às vezes pela rede social, tendo mais acesso à informação? Sim, mas as pessoas estão adoecendo mais. Eu acho que até por esse ritmo frenético, tudo muito rápido, né? Tudo muito para ontem. E você tem que ter sucesso, e você não pode estar cansado, e você tem que estar feliz, tudo isso, né? Então, as pessoas se cobrando muito, a frustração também, a gente vê complicado o ego, né? O ego mais frágil, a tolerar a frustração tá mais difícil, né? Nessa geração. Então, essas coisas de como as pessoas estão mais doentes, né? A gente até conversou ano passado sobre isso, e precisamos saber que é necessário buscar ajuda médica, ajuda psicológica e ajuda
da parte espiritual, lógico, e somos um todo, né? Não dá para separar, mas não podemos banalizar e achar que isso é falta de Deus ou que isso é, Exatamente. como a gente falou, mimimi, tá né? Então, não, isso tem que ser levado a sério, né? Pois é, a doutora Juliana estava falando nesse sentido, né? Porque assim o corpo cansa, o corpo se fadiga. Sim. E aí a gente precisa, é falta de Deus? Não, ué. Não. Às vezes é só falta de testosterona mesmo, viu? quando- Às vezes é só não, falta da As pessoas testosterona. acham que, Se que você, agora... se você for parar para pensar, vamos lá. Vamos dar um exemplo de alguém da Bíblia para poder contextualizar, para fazer um contexto do que eu tô querendo falar. Se você olhar a vida de Davi, por exemplo, quando ele passou por batalhas e ele cansou e ele se Ele escondeu, teve trauma de depressão, quando ele né? Você foi lembra para que uma caverna, Hum. ele não estava afastado de Deus. Em momento nenhum. Ele estava tendo um convite e foi um dos momentos onde ele teve mais intimidade. Então, você está em um isolamento, em sofrimento, e isso que eu falo muito para os pacientes, pode ser um convite. Então, eu não vejo a doença, de uma dor, um diagnóstico, uma depressão, um transtorno de ansiedade ou uma crise de pânico como uma doença que tem que ser tratada com um remédio e você não tem Deus. Eu vejo que é um convite para você fortalecer seu elo, né? seu espírito, para você se respeitar e entender os seus limites físicos, porque você não é semideus, não consegue fazer tudo, não vai ajudar todo mundo. Mas aí que tá o erro da religiosidade de achar que você, por ser um cristão, por ter fé, você se torna um semideus. Por esse motivo Se fosse assim, ninguém sentia fome ao jejuar, ué. Exatamente. Foi por esse motivo que tem um estudo, depois eu vou te passar ele, que fala assim, tá, qual então o benefício de você ser cristão nesse mundo, né? E aí foram pesquisar a vida dos religiosos, de quem tinha muito a identidade de Cristo e que sabia da sua paternidade. Essas pessoas que entraram em depressão, o fato de ser cristão demorava muito para entrar dentro de um consultório de um psiquiatra. Quando entrava lá, entrava arrebentado. Muito pior do que quem não era. Porque quem não era sente algo e já vai correndo. Então, eles chegaram muito pior, muito assim, com todos os sintomas. E aí começou a tratar as duas classes. Quem não tinha essa espiritualidade e quem tinha. Resume. Qual foi o resumo? Qual foi o benefício? É que quem saía, então, dessa caverna... E buscava... A recidiva de uma depressão era muito menor. E ficava muito mais forte. E de quem não tinha espiritualidade, de quem não desenvolveu isso, saiu pelo remédio e tudo, mas tinha um ciclo... Uma recorrência muito maior. E aí, o final do ensaio falou assim... Tem o benefício de você se manter depois, então, de uma dor e não cair novamente na depressão, mas também tinha que olhar de uma forma melhor qual é o motivo que estão demora, né, né, para buscar. De ir lá buscar. Eu acho que é porque o cristão, ele acaba sendo mais resiliente, mais, em contrapartida, mais resistente para buscar ajuda. Então, a gente tem que ter muita cautela. Se você é cristão e está se sentindo sozinho, sofrendo, ansioso, com crise de ansiedade, triste, não consegue fazer seus afazeres diários, busque ajuda médica, né? Então, é isso aí, gente. Um teólogo, Daniel Berger, lá dos Estados Unidos, que ele fala assim, ó, qual é o maior sinal, né, do cristão? Que ele tá ficando, vai ficar ruim. É quando ele desiste das pessoas. Por que que você desiste? Porque você tá cansado. Você tá fadigado. Você quer entrar em isolamento. Então, exemplo. Eu gostava de passear ou de ir em congressos, eu gostava de me reunir, eu gostava de sentar e conversar sobre o evangelho, sobre ter esperança, conversar sobre coisas boas. Só que agora, essa pessoa já é a mesma coisa, não adianta falar, ou não quero mais ver essa pessoa. E aí você vai se isolando. Quando você vai desistindo das pessoas, é um sinal de que você tá cansado, tá se isolando, de que você tá muito atarefado e você precisa parar.
Até É a um gente sinal. fala que os sinais da depressão é a pessoa começa a canalizar a energia simplesmente para trabalhar, né? E ela começa a não conseguir mais fazer outras coisas, não socializa mais, né? Não se arruma mais. Então, ela começa a canalizar as energias só para o trabalho. Não consegue fazer atividade física, porque ela só tem energia para aquela função que ela fala, mas eu consigo trabalhar, não estou na cama. O depressivo, acho que o último estágio é aquele que está na cama, que não consegue levantar, né, gente? Não vamos, pelo amor de Deus, chegar nesse estágio. Então, você começa a se sabotar, você para de sair, você para de socializar, você para de gastar energia com as outras coisas, porque você acaba deixando a sua energia só para aquilo que você não pode deixar de fazer, que é o trabalho. Às vezes a mulher casada, um cuidado em casa, um cuidado com os filhos, então ela começa a pegar a energia dela só para aquilo, né? Então, esses são os primeiros sinais aí de que está se instalando uma depressão, né? Ok, olha só, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai responder a pergunta da Jolie Barros Duarte com mais detalhe, embora a gente já Sim. falou muito disso aqui. Mas eu vou pedir para a doutora Juliana, porque tem uma ouvinte que acabou de mandar uma mensagem lá de Chapada, Ivanilda, ela está dizendo, eu gostaria de saber o que é medicina integrativa. Sim. Você já falou no início do programa, mas eu gostaria que você reiterasse para ela, por favor. Medicina integrativa é aquilo que nós estamos agregando dentro do consultório, que se afasta do remédio e do diagnóstico, para trazer, então, uma qualidade de vida. O que é integrativo? É trazer os pilares à tona, o sono, melhorar o sono, a atividade física, a alimentação, olhar a tua espiritualidade, integrar procedimentos e abordagens que pode levar e melhorar uma qualidade de vida. Então, assim, resumindo, para ficar tipo um beabá, se minha filha estivesse aqui. Filha, só o remédio não vai resolver. É muito mais profundo do que nós vamos integrar. Além do medicamento. O medicamento vai resolver agora, mas o problema não vai ser resolvido. Então é preciso. Às vezes o medicamento ajuda nos sintomas e ajuda a levantar, sair da cama e tomar um banho, né? Então, assim, a urgência do uso de uma medicação, por exemplo, a mulher chegou no nível de estar tendo delírios e tendo alucinação. Então, é importante não achar também, vou tirar o demônio dessa mulher e ficar segurando isso e isso trazer um prejuízo sistêmico gigante. Pelo amor de Deus, então, existe né? alguns casos que nós precisamos de uma urgência, de uma emergência para tirar uma mulher do delírio, para tirar uma mulher da alucinação, para ajudar essa mulher a tomar banho, a comer, ajudar essa mulher a viajar. Tem gente que tá tão ansiosa com uma crise de pânico que não consegue, perde, por exemplo, o casamento do filho que é lá em Curitiba porque não vai de avião. Então tem coisas, né, que fobias, né, tratar as fobias. Então assim, precisamos tratar as fobias, né? A pessoa às vezes se sabota, deixa de ter experiências boas por conta de fobias. Ok. 17h39, o programa Mulher Plena desta segunda-feira vai para o último intervalo. Hoje falando sobre corpo e mente e espírito, a nossa consultora médica ginecologista e obstetra, a doutora Vânia Viana, batendo papo conosco aqui com a doutora Juliana Lobato, que é uma médica integrativa. 5h40, último intervalo, e a gente volta já. O programa Mulher Plena volta em instantes. A Clínica Axons conta com um corpo clínico altamente especializado, que atua em diversas sub-áreas da neurologia, com o que há de mais atual no mundo em opções de investigação e tratamento das enfermidades neurológicas, priorizando sempre a maior resolutividade com o menor tempo possível, dentro de um único serviço, proporcionando um atendimento personalizado e humanizado. Clínica Axons, Edifício SB Tower, 13º andar. Telefone 65-99920-5906. Responsável técnico Dr. Bruno Reginato Gumiero, CRM 6788, Mato Grosso.
Jornal, rádio, TV, internet. A busca por informações evoluiu. O acesso é rápido e fácil. Mudou. Mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação. Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia. Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura. Busque sempre uma fonte confiável. Os veículos jornalísticos seguem com os seus princípios. Atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. Este é o WhatsApp da Metrópole. 65-99630-6116. Peça sua música, opine, participe da nossa programação. 5-99630-6116. É o WhatsApp da Metrópole FM. Você está ouvindo na Metrópole, programa Mulher Plena. Dezessete horas e 42 minutos, de volta com o nosso programa Mulher Plena desta segunda-feira. Quase falei show da manhã, porque todo dia eu tô de manhã. Vai de volta com o programa Show da Manhã. É o Mulher Plena, gente, olha, e um papo muito, mas muito legal aqui com a doutora Juliana Lobato, que atua na medicina integrativa, e aqui com a nossa consultora, a doutora Vânia Viana, falando sobre corpo e mente e espírito. E a gente está indo para o último bloco, doutora Vânia. Algo que você gostaria de aproveitar esse último instante para perguntar, para debater com a nossa convidada? Sim, até falar por conta da pergunta da ouvinte, né? Sobre esse... Para falar um pouquinho, mas o que eu acho sobre essa questão do corpo, mente e espírito... Assim como o rei Davi, a gente aprende a contar os nossos dias e já de manhã a gente já tem que ir declarando. Então, assim, eu acho que isso é uma busca de todos nós, seres humanos, é uma busca diária. E do que a gente tem que realmente fazer para tornarmos a nossa melhor versão, cumprirmos o nosso propósito, né? Porque estamos aqui e, enfim, estarmos cada vez mais de bem com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito. Acho que essa é a eterna busca do ser humano e essa é uma busca diária, mas nós precisamos de pessoas que nos ajudem, né? Que nos ajudem, que nos alinhem a tudo, né? O nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Nós precisamos de pessoas da nossa confiança, com uma capacidade maior que a nossa. Por isso, o médico... o paciente deve procurar um médico, por isso também buscar pessoas da parte da espiritualidade de confiança. Então a Ju vai falar um pouquinho sobre isso, mas nós precisamos de pessoas que nos voltem para a rota, que nos ajudem na caminhada. Isso é importante para a gente conseguir alinhar tudo. É uma busca diária de todos, mas todos nós precisamos de ajuda de outros. Sozinho não dá. Então vamos lá, doutora Juliana, para sintetizar na pergunta da nossa ouvinte Jolie Barros Duarte. Como buscar ter o equilíbrio mente, corpo e espírito? Olha, é muito boa essa pergunta e ela também pode ser algo muito complexo e não tão palpável, dependendo de como você acaba abordando o assunto. Na minha experiência, eu acredito que a maior batalha, a maior dificuldade é de fato na mente mesmo. Então, assim, quando a gente fala assim, mulher plena, né? Quando a gente fala assim, um equilíbrio no corpo, na mente e na alma e estar com a saúde em dia. A Organização Mundial da Saúde olhar para você e falar, você não tá a trabalho, né? Você não tem transtorno nenhum, não tem nenhum problema, porque você está trabalhando, produzindo, construindo a família, você não dá prejuízo para o governo, não assalta, não, né? Então você tá bem, você tem saúde plena, você tem... e aí você, para que você possa ter um equilíbrio nisso, lembrando que equilíbrio não é a ausência de queda ou de uma alta performance. E aí a própria mente é que vem a batalha. Do que? Primeiro, da disciplina. Então, para você ter um corpo saudável, você tem que ter disciplina. Você tem que ter disciplina, você tem que... agora eu não vou mais falar com ninguém, agora eu vou desligar meu celular e vou dormir.
Ou, por exemplo, não, eu vou acordar 40 minutos antes porque eu preciso fazer meu devocional. A batalha da mente para que você coloque em dia e faça um checklist. E isso também você não está isento de acontecer alguma batalha e algum problema na sua vida. Então, fazer um devocional, uma atividade física, acordar, comer bem, dormir no horário certo, ir na igreja, se relacionar com as pessoas de forma saudável, perdoar, porque carregar algo como uma culpa, uma raiva ou um desprezo dói na alma, isso somatiza, por exemplo, como uma fibromialgia. Então, disciplina e batalha da mente, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que nós podemos iniciar para ter, então, um equilíbrio da mente, do corpo e do espírito. Porque se você olhar bem, na verdade, tem muitas receitas hoje. Então, como ter um corpo saudável? Você vai lá, come isso, aquilo outro, faz atividade física. E aí lá no dia, lá a Leda fez, no dia nosso da palestra, do Pronta para Voar, nós fizemos um exercício sobre isso, que a gente tinha um mapa do equilíbrio, que a gente pontuava todas as áreas de relacionamento, da mente, do corpo, até exames de rotina, tudo para que você consiga girar a roda, né, da vida e evoluir. Porque o que a gente quer, a prosperidade, eu acho que o equilíbrio, visando a prosperidade, que é o crescimento, aí a gente precisa ir ajustando. O que na minha vida tá ruim que eu preciso melhorar? Então, acho que é isso que ela tem. Meu corpo tá ruim, então eu quero melhorar meu corpo. Então, o que eu preciso fazer? Melhorar minha alimentação, buscar saúde. O espírito, então, fortalecer o meu elo. A mente. Então, o que eu vou fazer para aumentar, né, melhorar a mente? Leitura, a parte da terapia, mas aumentar a sabedoria. Então, leitura, curso. Então, eu acho que é ir ajustando. Então, por isso, o mapinha, nosso exercício lá que nós criamos, ele é legal. Por quê? Porque você vai conseguindo ver. É mais didático o checklist. O que na minha vida eu preciso dar mais atenção? O que eu tô pontuando menos? Para eu poder evoluir como um todo e conseguir ficar melhor. Corpo, mente e espírito, né? Essa disciplina, essa constância, esse checklist é uma chave muito importante. Agora, se dentro do universo feminino, tem algo também que é muito profundo, que eu acho assim incrível, que é a mulher abusar dela mesma. Então, você percebe mulheres que saem de relacionamento abusivo, por exemplo, ela sai de um relacionamento abusivo e tá livre. Mas, de repente, ela tá abusando dela mesma. Ou não. Ou, por exemplo, você tá ali com 3 filhos, marido, empresa do marido com família, né, crise financeira, e aí você tem que ajudar uma mãe, um pai também. E ela abusa dela porque ela acha que ela vai dar conta, tem que resolver tudo. Então, nós precisamos nos respeitar. Então, ou o mundo tá abusando da gente, ou a gente tá abusando da gente mesmo. Se permitindo, leva a né? doença. Sim, Respeitar os limites, respeitar né? os Em todos os limites. sentidos. Corpo, mente e espírito. Até porque hoje, doutoras, existe assim, muitos fatores que nos desviam a atenção. Toda hora. Né? Todo momento. Hoje, pelo fato de estarmos conectados com o mundo, às vezes a gente perde tempo se preocupando com coisas que não faz diferença nenhuma, a gente saber ou não saber. Até Fofoca. porque a gente fala Não é? que 80, Fofoca. sim, mas até porque a gente sabe que 80% dos medos que a gente tem nunca vão acontecer, então não vamos perder tempo com esses medos. E essa questão que a Ju falou, acho que vale tanto para a mulher quanto o homem, mas essa questão de você ter um tempo para você, com autocuidado, o que você gosta de fazer, tanto o homem quanto a mulher, de você ter um tempo para você. Você gosta de ir para um salão, você gosta de fazer uma massagem, um homem gosta de ir para barbearia, ou enfim, sei lá, uma leitura. O que você gosta de fazer? Estar com os amigos, Pescar. sabe? Pescar. Então, assim, reserve um tempo para você. Tanto homem quanto mulher, eu acho que essa questão é importantíssima, porque isso leva a sanidade, ao equilíbrio maior, né? E sem essa, né, de que cuidar da mente, procurar fazer uma terapia, um bom psicólogo, uma boa psicóloga é contrário à vontade de Deus, porque Não, isso é religiosidade, isso não Sim. faz, religiosidade não faz bem para ninguém, a gente tem que ser cristão, tem que exercitar a fé, né, Sim. e respeitar os limites do nosso corpo em todos os sentidos. Bom, gente, que pena que o tempo acabou, o programa chegou ao final, Demais. olha só, Tá bom, já... nem
Passou acabou. que a gente não percebeu. Doutora Juliana Lobato, você atende onde? Clínica Longevitar, lá no bairro Jardim Cuiabá, na Avenida das Flores, uma clínica de medicina integrativa. Clínica Longevitar. Você falou que, em determinado momento, você falou que pediu para uma paciente sua, eu quero que você traga seu marido. E aí, no outro momento, você disse assim, eu atendo muitas pastoras do estado. Você inicialmente você atende mulheres, ou você atende homens e mulheres? Então, minha jornada, há 5 anos atrás, eu atendi homens e mulheres. Depois de 3 anos atrás, 3 anos atrás, fiquei focada nas mulheres. Até porque vinha muitas mulheres e aí, tipo, eu falei, vou escolher vocês. Aham. Mas há mais ou menos uns 3 meses eu vou ter atender os maridos. O marido da A mulher. Ju faz que nem eu. Conheço A alguém Ju que faz atende, eu isso. faço isso também. Eu cuido dos maridos. Porque assim, o que eu senti quando a gente faz essa medicina mais voltada para o ser humano como um todo. Muitas pacientes falavam assim, Vânia, ele vai no urologista, enfim, vai no especialista e fala que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Então, eu me senti na obrigação de cuidar do casal. Então, a gente atende os maridos também, porque a gente quer um equilíbrio aí dos dois, para que essa relação flua. Então, a gente acaba, como você falou, às vezes o problema também é cuidar do companheiro, e às vezes é simples, uma coisa fácil de resolver, e a gente precisa cuidar dos dois, né? Não adianta cuidar só de um. Então, é isso. Então tá bom, aí que as mulheres possam, né, buscá-las e quando necessário que levem os maridos para fazer um tratamento integral, É verdade. não é isso? Porque quando você vê as pessoas do seu lado, as pessoas que você ama bem, isso Sim. também te traz uma plenitude. Porque se o outro, né, ficar doente, o outro, eu digo, qualquer pessoa que tem um laço familiar, a mulher, ela tem a tendência de cuidar, né? Então, Sim. ela é tudo junto, misturado. Eu acredito que a família, ela tem que estar saudável no mundo de hoje. Ok. Você falou que seu esposo também é médico. Médico, E ele atua em que área? também medicina integrativa e Também lá, nutrologia. não? Ah, que bacana. Que ótimo. E essa filhota já tem uma vertente assim? Então, com esses pai, dias mãe ela médico, tava querendo não? ser arquiteta, aí depois aí fazendo skincare e tudo mais. Eu falei, você vai ser dermato. Então tá ali, né? Ela vai escolher. Olha que bacana. Tem mais uma participação aqui. Eu vou registrar antes da gente fechar o programa. De forma bem básica, o meu entendimento de medicina integrativa é quando o médico vê o paciente de forma geral, física e emocional, pois existem doenças que estão ligadas ao nosso estado emocional e hormonal. Egla Silva está participando, né? E mandando comentário. Que bacana. Eu fiquei muito feliz com o programa de hoje. Achei extremamente útil, aprendemos muito. E aí, o que a gente espera? Que ela volte, né, doutora Vânia? Que ela volte outras vezes. Você tem rede social? Tenho. Pode falar? Claro, deve falar. Doutora, DRA Juliana Lobato. Juliana Lobato. DRA Juliana Lobato. Isso Tudo aí, lá no Instagram. normalzinho. Que bacana. E por lá vai conseguir. Tem bastante conteúdo lá. A clínica tem Instagram, não? Tem Instagram, clínica.longevitar. Clínica.longevitar com 2 T's. A clínica tem 2 T's, a Lobato não tem, é do jeito que fala. Muito bem, doutora, que honra tê-la conhecido. Muito obrigado, Obrigada, viu? gente. Muito feliz com a sua vinda e com a forma tão singela que você transmitiu o teu conhecimento. Eu que agradeço, fiquei muito feliz mesmo e me senti de verdade em casa. Quero outros convites. Sim, eu que falo que eu tô até descalça. Eu fiquei feliz demais com o Ju, conheço o Ju há muitos anos. Já foi meu professor. E aí, assim, eu acho que é tão legal quando as pessoas que a gente sabe, eu sei que o Ju é super ocupada, é uma pessoa, assim, palestrante, você tá entendendo? Autoridade, escreveu livro, Juliana, então, assim, que aceita o nosso convite, que vem passar um pouquinho de conhecimento para as pessoas que estão escutando. Eu fico muito feliz, porque a gente que gosta, e Ju também que é uma comunicadora nata, a gente que gosta de falar, de levar conhecimento para as pessoas, é legal, eu fico muito feliz. Então, fiquei feliz de Ju aceitar e vir aqui, dividir o conhecimento com a gente. Programa. Ju é top, Ju é top. Doutora Vânia, obrigado mais uma vez, querida.
Agradeço. E Bom doutora demais. Vânia, Doutora Vânia, _ Viana. DRA Vânia, _ Viana. Também tudo do jeito que Tudo fala, do jeito né? que fala. Então tá bom. Também fazemos ginecologia, mas também fazemos a consulta integrativa. Então, acho que esse novo modo de... Novo não, velho, voltando às antigas. De realmente tratar o ser humano como um todo, né? E o seu atendimento no Santa Rosa Tower? Por enquanto, ainda no Santa Rosa Tower, 11º andar, Vivari. Vivari. E pronta para voar vai ter uma... Pronta para voar, vai ter próxima edição. Então fiquem atentos aí nas redes sociais. E vamos aí começar também uma mentoria para mulheres. Acredito que a primeira serão só 12 vagas, como dos discípulos, 12 vagas. Então será super limitado para poder estar acompanhando essas mulheres. Mas fiquem atentos aí na rede social, porque vamos estar divulgando sobre o próximo encontro, sobre a mentoria, o livro também que vai ser printado, então vai ter o vai livro tá físico. Que legal. Estamos incorporando um pouquinho mais o nosso e-book. Então, show. muita coisa aí a Deus gente tem vai falar preparado e disso tem em- colocado, então tô feliz da vida. Vamos falar disso em outros programas. Vamos. Obrigado, boa semana, até o nosso próximo encontro. Bom demais. É isso aí. Encerrando aqui o programa Mulher Plena de hoje, que recebeu com muita honra a médica integrativa doutora Juliana Lobato, que esteve comigo, e doutora Vânia Viana, falando sobre corpo e mente e espírito. Mulher Plena volta daqui a 15 dias. Na próxima semana, nós teremos aqui o Papo Cabeça, ok? E eu volto amanhã. Fiquem agora com Marcelo Neves e o Conexão dos Esportes. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, com o programa Show da Manhã. A todos vocês, uma excelente semana e uma boa noite. A Rádio Saudade, Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. CYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br.